Olá, seja muito bem-vindo à Universidade do Gerente. É um prazer recebê-lo aqui em mais um vídeo super especial com conteúdo fantástico. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre gestão financeira para micro, pequenas, médias e até grandes empresas, principalmente no momento de pandemia, que é um momento que todos nós estamos vivendo. Recebemos aqui Marcos Fábio, consultor empresarial, há anos se dedica a melhorar o resultado das empresas, a realizar cursos, palestras, consultorias. Marcos Fábio, seja muito bem-vindo à Universidade do Gerente. É um prazer recebê-lo aqui. Júnior, eu que agradeço o convite. Que bom que a gente vai poder partilhar aí, trocar experiências, né? Fiquei muito feliz com o convite. Fantástico, é ótimo recebê-lo aqui, principalmente porque já acompanho a sua carreira há muito tempo, já te admiro muito, já te falei isso em outras oportunidades, e recebê-lo aqui, eu tenho certeza que o seu conhecimento, o que você tem a compartilhar conosco e com quem está nos assistindo, será de muita valia e de muita importância para todos os empresários. Marcos, a nossa conversa de hoje é sobre gestão financeira. Qual a sua primeira dica ou qual a sua primeira observação sobre gestão financeira em plena crise da pandemia? O que a gente está vivendo hoje e o que os empresários têm que ter muita alerta e têm que estar muito atento neste momento? Bom, primeiro a gente precisa explicar e deixar muito claro que não é porque estamos em pandemia. O que a pandemia fez foi só aumentar a necessidade do controle, aumentar então a pressão sobre você ter mais controle sobre a sua empresa, sobre o seu capital, isso aumentou. Então, talvez se a gente puder tirar algum ponto positivo dessa pandemia, né? Esse ponto é que muitas pessoas estão realmente aprendendo a dar valor à boa gestão do negócio. Essa é a primeira coisa que nós temos para poder dizer. Então, você vê a pandemia, na verdade, como um catalisador que faz aumentar essa necessidade. Mas a necessidade de gestão financeira é uma necessidade real em todo tipo de negócio a qualquer momento, não é verdade? Nem preciso falar de gestão financeira só de empresas, não. No final do ano passado, eu fui fazer uma palestra e eu coloquei um dado, né? Eu tinha puxado na internet, nós estávamos com mais de 60 milhões de pessoas com o nome no SPC e Serasa. Então, quando você olha, né, para um país que tem 220 milhões de habitantes e você tem 61 milhões de pessoas com o nome no SPC, tirando as crianças, na maioria das vezes, né, que não fazem parte disso, você tem uma fatia muito grande da população. E por que eu estou fazendo esse comparativo com pessoa física se nós vamos falar de empresa? Porque é muito difícil você falar assim, não, eu na minha empresa eu lido bem com minhas finanças, mas na minha casa não. Não, você é quem você é, você se comporta de um jeito na sua empresa e na sua casa do mesmo jeito. Naturalmente, fato, né? É um reflexo. A forma como a pessoa lida com as finanças pessoais é a forma como ela lida com as finanças da empresa e vice-versa. E vice-versa. Então, você, independente da sua área, se você é psicólogo, dentista, advogado, médico, todos nós precisamos saber de finanças, porque a gente precisa discutir finanças na nossa casa, economia doméstica e por aí afora. Então, eu quero colocar isso, abrindo o nosso bate-papo sobre a importância da gestão financeira, é na área financeira que se desaguam tudo que você faz de certo ou de errado na empresa, vai desaguar lá na área financeira. É mais ou menos como o rio. Você pode fazer algumas coisas aqui na sua terra, se você, né, não cuidou do solo, aquela água, né, contaminada vai desaguar no rio uma hora. Então, eu costumo fazer uma analogia o seguinte: quando a gente vai fazer exame de sangue, tiram o seu sangue para você fazer o exame, mas aqui está o exame, no sangue, mas o remédio não é no sangue. Então, no sangue aparece colesterol alto, mas o remédio pode ser regime, pode ser melhorar a alimentação, fazer exercício físico. Muitas vezes o capital que está faltando na área financeira, está faltando lá no banco, no caixa da empresa, pode ser um problema de venda, pode ser um problema de margem,
pode ser um problema de compra errada, pode ser um problema de ciclo financeiro desencaixado e outras tantas coisas, né? Então, acho que é importante falar disso nesse início. Quando chega de faltar dinheiro no caixa, o seu problema já está acontecendo há muito tempo, ali foi só o reflexo. E não necessariamente é problema financeiro. Aliás, curiosidade, eu costumo dizer que a maioria das empresas não tem problema financeiro. Tem problemas de outras áreas que desaguam na área financeira e faz parecer que você tem problema financeiro. Por isso que a gente vai falar aqui hoje de capital de equilíbrio, essa perspectiva é muito interessante, Marcos Fábio. Eu acho interessante a gente alertar isso novamente a todos que estão nos assistindo. O problema, geralmente, na grande maioria dos casos, não é um problema financeiro. É lá um problema na produção, é um problema de uma compra errada que sobrou em estoque, é uma formação de preço de venda e vários outros N problemas que podem ocorrer. O financeiro em si, ela é, na verdade, um demonstrativo, né? Onde vai aparecer aquele erro. Ele é o exame de sangue, como você fez aí a analogia. Ele é simplesmente o exame de sangue. Interessante. Exatamente. Porque aí, quando o empresário não consegue ter essa percepção e ele passa a acreditar que o problema dele é só financeiro, e se o problema é só financeiro, é fácil resolver. É só jogar mais dinheiro lá dentro. Não, corre e aí no banco, pega empréstimo, joga dinheiro. E pronto. E aí, o que eu costumo comparar, né? Se bem que aqui a gente vai falar de um monte de assunto, mas a gente vai falar daqui a pouco de capital de giro. Mas se você pensar que capital de giro é igual a caixa d'água na sua casa, né? Você tem consumo de água durante o dia e, às vezes, esse consumo é maior do que a entrada durante o dia. Mas, à noite, o consumo cessa, a entrada permanece, a caixa d'água amanhece cheia. Não vai adiantar você arrumar um caminhão-pipa para encher a sua caixa d'água se ela estiver cheia de furo. Você vai aumentar a entrada de água, mas ela vai continuar saindo. Então, é importante dizer essa regra. Outra coisa que eu queria dizer é que nós não aprendemos a lidar com finanças. Finanças não é um processo, finanças é resultado. Então, vamos entender. Você tem que entender que todo o seu processo tem que te levar para um resultado. Agora, às vezes, eu conheço empresas, já tive dentro de empresas que têm um bom processo, mas não olham para o resultado. O que significa ter um bom processo e não olhar para o resultado? Eu estou de olho no meio e não no fim. Não, no fim. Então, por exemplo, você pode ter um processo de contas a pagar e receber. Então, como é que você faz, por exemplo, contas a pagar? Primeiro tem que fazer 3 orçamentos, depois isso é mandado para o financeiro, ele aprova, você vai pagar aí daí a 30 dias, sei lá, alguma coisa parecida com isso. Isso é um processo. Agora, não adianta nada você estar cumprindo o processo se ele não te gerar resultado. Então, o convite que eu faria para a noite aqui hoje, para a noite não, melhor dizendo, para o nosso bate-papo aqui hoje, né? Estamos gravando à noite, então o mindset fica para o nosso bate-papo aqui, é o seguinte: comece a se perguntar do ponto de vista da entrega. A gente aprendeu a falar do que a pessoa faz e não do que ela entrega. Por exemplo, vou te fazer uma pergunta aí, Zé Júnior, o que você espera de um padre? Ele faça a missa? Não, isso é o que ele tem que fazer. Isso é a fazeção, tá vendo? Sim, o que você espera de um garçom? O que você espera do guarda de trânsito? O padre rezar a missa é o trabalho dele. Agora, para que ele reza a missa? Bom, ele reza a missa para poder manter os fiéis alinhados com a cultura da igreja que ele representa, não deixar nós, os fiéis, esquecer dos 10 mandamentos. Então, na verdade, o que eu espero de um padre é manter o seu rebanho alinhado aos valores da igreja. Se para isso é missa, mas amanhã pode ser música, depois de amanhã pode ser vídeo, não importa. O que importa é usar os meios para poder fazer isso. Como neste momento, eles estão indo para as redes sociais e realizando, né? E pronto. Então, vamos falar de gestão financeira. O que eu espero de uma gestão financeira? A correta gestão do capital da empresa. Então, significa dizer o seguinte: eu tenho ferramentas, que é um DRE, que é o demonstrativo do resultado do exercício, um fluxo de caixa e um balanço patrimonial. Esse, para mim, é o kit. O kit do médico, a maleta com o estetoscópio. O que é o kit do administrador financeiro? Ele tem que ter um balanço, um fluxo de caixa e um DRE pronto. Agora, se você acha que trabalha com finanças e você chega no dia primeiro, que é hoje, e você já está com sua DRE,
o seu DRE de maio pronto, está com fluxo de caixa pronto para os próximos 6 meses e está com balanço pronto, parabéns, você já está acima da média. Mas não é isso que eu espero de você. O que eu espero de você é analisar essas ferramentas e tomar decisões antecipando isso. Hoje mesmo, né? Você sabe que além de consultora, eu também sou empreendedor, eu tenho loja. Hoje mesmo eu estava num bate-papo com o meu sócio, a gente já discutiu o nosso fluxo de caixa de dezembro. Nós estamos em maio, eu já estava discutindo o nosso caixa, a nossa previsão de caixa em dezembro. Olha para você ver, eu estou conversando há quanto tempo à frente? Porque o DRE é o retrovisor, é o que foi. O fluxo de caixa é o que vai ser. E o balanço é como é que eu vou estar no final dessa história toda, se eu gerei mais patrimônio líquido ou não. Então, o que é importante a gente entender da boa gestão financeira? É eu saber de cor e salteado, eu ter na ponta da língua, do lápis, do jeito que você quiser, as contas de uma boa DRE, né? Então, por exemplo, faturamento é quanto eu faturei. E você pode até chamar isso de quanto eu vendi. Se você vende tudo à vista, seu faturamento é toda a sua venda à vista. Mas então, por exemplo, faturei no mês, vou dar números pequenos, até redondos para dar exemplo. Faturei no mês 100 mil reais, pronto. Qual é a próxima linha depois dos 100 mil reais? O seu maior custo, se for uma empresa de varejo, é o custo da mercadoria vendida, é o pagamento a fornecedores. É qual o percentual do seu faturamento se destina a pagar fornecedores. Se é uma empresa de prestação de serviço não tem mercadoria, ou às vezes tem, mas não representa tanto. Então, o seu principal custo é o CSP, o custo do serviço prestado. Logo depois disso, você tem os impostos, que é um outro grupo de custos. Depois você vai ter as comissões, se você tiver o hábito de pagar comissões, e as despesas comerciais, que são as despesas, são os custos variáveis que a gente chama. Então, vamos dar um exemplo muito simples, né? Eu vou falar da minha loja, eu sou um franqueado Havaianas. O meu CMV é, em média, 42%. A dona da loja de roupa comprou a mercadoria por 40, está revendendo por 80, e se ela usa essa conta na média, o CMV dela vai ser 50%. Então, significa dizer, dos 100 mil que eu vendi, se for a dona Maria lá com a loja de roupa, vendeu 100 mil, 50 mil já é custo de mercadoria. Aí depois tira impostos. Se ela for uma empresa do Simples, vai estar pagando na casa dos 8%. Então, ela tem mais 8 mil. Então, 50 com 8, 58. Se ela pagar mais 2% de comissão e mais 3% de despesa comercial com embalagem e tudo mais, ela tem mais 5%. Então, é 100 menos 50, menos 8, menos 5 mil. Então, vamos acompanhar o raciocínio. 100 menos 50 sobra 50, menos 8 sobra 42, menos os 5 mil, já te sobrou 37. Você tem 37 mil reais, ou 37% do seu faturamento, para bancar seus custos fixos, que são as despesas administrativas, mão de obra mais encargos, o seu prolabore e ainda ter lucro. Essa é a conta da DRE, né? Um DRE bem feito, né? Aí alguns vão chamar de EBITDA, resultado operacional, não importa. Um DRE bem feito, ele fala o quê? Receita menos custos variáveis, sobra margem de contribuição. E é importante o conceito de margem de contribuição para ajudar a definir o ponto de equilíbrio. Depois, tira os custos fixos, vai te sobrar lá o seu resultado operacional, pode chamar de EBITDA, não importa, que é o lucro seu. Então, se você estava com 37 mil sobrando daqueles 100 na conta que eu fiz, e você quer ter um lucro de 10%, numa venda de 100 mil é 10 mil. Então, seu custo fixo pode ser no máximo 27 mil ou 27% do que você vê. Entendeu isso? Você vai ter que ter uma boa gestão financeira para fornecer esses números para quem toma decisão. E aí é que entra o problema, Zé João. Quando eu pergunto para as pessoas assim, quanto que é o seu custo fixo? Ah, acho que é 30 mil, acho que é 20 mil. Não existe acho. Se eu perguntar na sua casa, quanto você custa? Né? Número é número. Quanto você custa na sua casa? Bom, o que é seu custo fixo na casa? Eu faço isso na minha casa. Então, meu custo fixo na minha casa. Energia, condomínio, eu tenho compras do mês, eu tenho vestuário, educação, né? Eu tenho lazer e por aí afora. Qual é o máximo que eu posso gastar da minha renda com esses custos? E o que é custo variável numa casa? É toda a extravagância que você faz quando sobra dinheiro. Quando sobra dinheiro, você viaja.
quando sobra dinheiro você faz mais churrasco, toma mais cerveja. Agora, o fixo é aquilo que você usa para passar o mês, que é um padrão. Essas contas se repetem e você precisa ter o controle dela. Não tem jeito. Sim. E aí eu faço um desafio para quem está nos assistindo. Todo mundo acha que é fácil controlar. Não é, tem que ter disciplina. Coloca uma nota de R$100 no bolso e sai para a rua. Na hora que esses R$100 sumir, na hora que o dinheiro acabar, senta com um lápis e um papel e tenta lembrar com o que você gastou esses R$100. Você vai lembrar, talvez, das grandes contas. Eu paguei 40 de gasolina. Talvez isso você lembre. Mas depois das pequenas, você não lembra. Aí você vai achar que você perdeu dinheiro. Verdade. Regra básica de gestão financeira. Tudo que se paga tem que ter, no mínimo, um recibo. De preferência, se puder concentrar tudo em banco. Vai pagar, ou paga boleto, ou paga em cheque. Porque aí você vai ter histórico. Você tem rastreabilidade, né? Depois também, né? Agora, o que... Ah, Marcos Fábio, mas vem cá o cara do ar-condicionado, vem arrumar o ar, o cara não tem nota. Cara, pega um papel de pão, pega um bloquinho. Compra um bloco na padaria, bloco de recibo. Bloco de recibo, cara. Faz um recibo, guarda aquilo ali que você vai saber para onde está indo seu dinheiro. Verdade. Então, depois coloca na planilhinha de Excel e analisa para onde está indo seu dinheiro. Analisa. Aí você da onde assim, vem para onde vai. Olha aqui para você ver, eu tinha esquecido disso, gastei tanto com isso. Eu mais o meu sócio, o que a gente estava fazendo hoje? A gente se valeu aqueles benefícios do governo de financiar a folha. Né? E de pagar a guia de recolhimento de previdência social, o GPS, dividido em 6 vezes. O que a gente fez? Nós tivemos que criar um campo lá no nosso plano de contas, apesar de eu ter em maio. Então, quer dizer, eu comecei a usar o benefício em abril. Então, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. A partir de novembro eu começo a pagar, que eu estou me valendo 6 meses. Lá na minha planilha já está lá. GPS financiado. A partir de novembro, eu sei que eu já tenho aquela despesa. Já. Aí já te cria previsibilidade, você já pode tomar a decisão desde então. Né? Como se diz aqui no interior, não é pego de calça na mão. Exatamente isso. E é uma coisa que eu falo... Olha, que surpresa, meu filho nasceu, e agora? O que eu faço? Pô, você teve 9 meses para se preparar. É a mesma você coisa. Quer ver uma coisa que eu não aguento? Vou fazer uma crítica aí, tá, pessoal? Crítica. Eu não aguento assistir aquelas reportagens da televisão falando das contas de janeiro, material escolar, IPVA, IPTU, que mais que tem de IP? Sei lá, IP de qualquer coisa. Cara, você precisa de quê para saber que ano que vem tem essas mesmas coisas? Já então, tem uma vida inteira que a conta chega no mesmo dia na sua casa. Você ainda precisa de ser avisado. Perfeito. Então, o que eu faço? Eu faço diferente. Eu tenho nos meus custos fixos aqueles custos que, apesar de acontecerem só em 2 ou 3 meses do ano, então IPVA, se você paga ele parcelado, são 3 meses. Né? Ou aqueles custos que acontecem uma única vez, o que eu faço? Eu junto esse valor, divido por 12 e faço uma espécie de uma poupança programada, debita todo mês na minha conta aquele valor. Aí vai debitando, debitando, debitando. O seguro do carro, por exemplo. Tal. Quando chega lá em janeiro, o dinheiro que eu juntei, eu estou lá pagando o IPVA à vista. Quer dizer, então, você mesmo parcelou ele para você durante 12 meses. Né? Pronto. Então, a gente tem essa possibilidade desde que a gente planeje e tenha uma visão das despesas. Pessoal, estamos chegando naquele momento que o vídeo já está ficando longo demais. Né? Então, como o assunto está muito bom, Marcos Fábio, o que a gente faz? A gente faz mais de um vídeo. Então, nós vamos fazer aqui uma série de vídeos com o Marcos Fábio. Logo, logo, teremos novos vídeos lançados aqui no canal. Topa, Marcos? Aceita o desafio de fazer novos vídeos? Tamo junto. Tamo junto. Fantástico. Pessoal, o Marcos Fábio atua aí há anos com consultoria empresarial, com treinamento. Meu colega também como consultor externo do Sebrae. E aqui embaixo do nosso vídeo tem todos os contatos do Marcos Fábio. Você quer conversar mais de perto com o Marcos Fábio, quer tirar alguma dúvida, né, Marcos? Pode fazer aí um contato direto com o Marcos Fábio. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Marcos, muito obrigado. Quer deixar alguma mensagem para os nossos seguidores aqui do canal do YouTube? A mensagem que eu deixo é o seguinte:
que o caminho para uma boa gestão financeira é a organização. Como o caminho para qualquer boa gestão, né? Se você for uma pessoa desorganizada, você vai ter dificuldade em lidar com números. Organização cabe em qualquer lugar. Organização cabe no seu guarda-roupa, cabe no seu quarto, cabe no seu carro. Às vezes tem pessoas que eu pego carona, na hora que eu olho para o carro da pessoa, tá aquela bagunça, né? Eu falo, meu Deus, como é que deve ser a vida desse cara? E a boa notícia é, você se acostuma tanto com a organização, quanto com a desorganização. E então vamos tomar cuidado para acostumar com a coisa certa. Fantástico. Muito obrigado, Marcos Fábio. Um abraço. Beleza.